Boa, senhores, boa noite. Eu, nessa noite, quero trazer uma palavra de fé, de esperança para você. Ultimamente eu tenho feito uns vídeos falando a respeito de salvação, de fé, de esperança. Eu vou tentando linkar um com o outro. E hoje eu vou tentar linkar o livro, o vídeo sobre fé e sobre salvação à palavra de Deus. A palavra de Deus em Romanos 1:16, perdoe, deixa eu procurar aqui. Ela me diz para você o seguinte: 1:16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Glória a Deus. Senhores, eu não sou teólogo, eu sou apenas um servo de Deus, um protestante, um crente que crê nas Sagradas Escrituras. Um dia desses eu vou fazer um vídeo falando justamente sobre isso, crente e protestante. Há uma separação aí. Mas eu quero falar sobre a palavra de Deus. O apóstolo São Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, eu não sou teólogo, tá? Mas eu sou historiador. Então eu posso usar de artifícios metodológicos com fontes. Eu posso usar fontes que venham me dar base ao que eu estou falando e que eu estou usando a fé, ao mesmo tempo a razão. Mas nesse contexto eu não vou usar metodologicamente recursos históricos ou história como ciência, mas eu estou usando a minha fé. Porque São Paulo, ele me diz o seguinte: porque eu não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho? É a palavra de Deus. É o ensinamento que o Senhor nos deixou através de textos escritos pelos seus apóstolos. O Evangelho é a palavra de Deus. Quando eu começo a meditar, quando eu começo a tentar compreender a palavra do Evangelho, a Bíblia me diz, a Sagrada Escritura me diz, que ela é uma força, é um poder que age dentro da alma do homem. É por isso que a palavra de Deus, ela jamais voltará vazia, porque ela é virtude, é poder que adentra a alma do homem. E São Paulo, ele diz que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, pois é poder para a salvação. Então eu linko os dois últimos vídeos que eu fiz com este. A palavra de Deus, ela é salvação, ela é virtude. O ser humano que ler a palavra de Deus e não há uma mudança nele, porque a palavra de Deus, ela é poder. Eu conheço colegas
professores que são ateus, mas para ter um respaldo dos seus estudos, eles leem a Bíblia, seja para criticar ou seja para obter um estudo, mas eles leem a Bíblia. E todos os professores e colegas que são ateus, que de alguma forma leram a palavra de Deus, eles saem maravilhados e algo sobrenatural acontece, porque o apóstolo diz que é poder de Deus. É poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. E João, o Evangelho de João diz, o Evangelho de João, ele me diz no capítulo 1, o versículo de número 1, já vou finalizar, para não ficar longe. 1:1 diz: E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então eu não me envergonho do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe de Cristo. E quero finalizar. Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele te ama de uma tal forma que ele deu seu único filho para salvar a tua alma. Então, meu querido, leia a palavra de Deus, medite nas Sagradas Escrituras, nos Evangelhos, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Em 1 Coríntios, ele diz, é claro, tem outro contexto, está em outro contexto, mas eu vou usar em outro contexto para firmar o que eu estou dizendo. Não estou cometendo anacronismo. Mas o que usa a profecia, fala aos homens para edificação, exorta e consolação. Ou seja, a palavra profética, a palavra que sai de Deus para com o homem, ela é edificação, ela é exortação e ela é consolação. Que Deus te abençoe, tenha uma noite abençoada e que o Senhor Deus toque o teu coração. Leia a Bíblia e vamos colocar o Evangelho em destaque. Deus te abençoe.